A partir de agora, programa espírita Caminho de Luz. Boa noite, Lilian. Boa noite. A Lilian hoje, mas boa noite. Buniac está com faringite. Mesmo assim está no ar-condicionado. Nos deu o prazer de sua presença. Mesmo dodóizinha. Seja muito bem-vinda, viu, Lilian? Obrigada, viu, Lilian? Aqui, viu? Você aceita o convite. Agradeço. Hoje temos um tema muito bacana, que é todo mundo que chega no centro acha que está obsediado, né? Estou com encostos. Muita gente chega no centro, não é por esse motivo. O pessoal acha que está com encosto, que está com Exu, com demônio, está com um monte de coisa no corpo, às vezes não tem nada. Mas nós vamos falar que muitas pessoas precisam de ajuda espiritual, né? Que são os obsediados. E obsessão. os também, né? O que é e como lidar? A influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos. Muito bem, hoje a nossa convidada é a Lilian. Perguntas 3576-1630 ou no WhatsApp 991090022 ou pelo Facebook. Muito bem. Vamos começar com a nossa prece? Bora lá. Você? Hoje? Quer fazer? Você hoje. Faço. Então Quer vamos. fazer, Pri? Fazer, Pri? A Lilian faz a final, pode ser? Pode Vamos ser. lá. Vamos lá, Thaís. Convido a todos nesse momento a relaxarem as suas tensões, fechar os olhos, irem se acalmando, buscando uma sintonia com a espiritualidade amiga, os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, para que possamos compreender tudo aquilo que foi dito. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Nosso muito obrigada pela oportunidade de nos esclarecermos, de recebermos essa luz em nossos caminhos, que é o conhecimento. Agradecemos por ser também o seu instrumento, Senhor. Nossa gratidão aos amigos espirituais por todo o apoio, por todo o carinho. Oriente a nossa fala, o nosso entendimento, e que possamos refletir acerca de tudo aquilo que for exposto aqui hoje, tirando tudo aquilo que for bom para a nossa jornada, para a nossa evolução. E por tudo isso agradecemos, Senhor, mais uma vez. Obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Vamos lá, dar início a... Quer ler a mensagenzinha? Vamos ler uma mensagenzinha. Tá tudo bem, Júlio? Tá tudo bem, Júlio? Oiê! Oi? Tudo bem? Tudo. Vamos lá. E você? É que tem uma mensagenzinha legal, eu coloquei umas mensagenzinhas bacanas. Tá. Então vamos. Lê? Vai. Tá bom. Posso recomeçar? Não é uma pergunta, é posso recomeçar. Não gaste a riqueza do tempo com lamentações improfícuas, nem destruas o valor das horas no fogo da agitação. Cala-te e pensa. Sofrestes talvez prejuízos enormes. Provavelmente caístes em erro. Padeces desenganos que jamais esperastes. Encontrastes problemas que te parecem insolúveis. Fracassaste naquilo que entendias como sendo o melhor em teu favor. Entretanto, queixas e aflições vazias não te amparam de modo algum. Reflete em teu arsenal interior de recursos e bênçãos e surpreenderás um tesouro de energia em ti mesmo, cujo acesso descobrirás meditando simplesmente nestas duas palavras. Posso recomeçar? Emmanuel, Chico Xavier. Muito bem. Cadê minhas perguntas?
Ai, eu não te dei, né? Gente, mas hoje tá uma coisa. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Vamos Não lá. precisa Vamos de dar perguntas. início à nossa conversa. Vou fazer perguntas dos meus próprios pensamentos. Ah, então quer dizer que as perguntas que você A Lília tira fica daqui mesmo, assustada, né? Tem que tomar cuidado pra tá com influência. Né? Que Dependendo seja da boa, por pergunta, favor. né? A Lília É. fica assustada, né? Tipo, E olha que o tema de hoje é um tema diferente dos outros temas que geralmente a gente costuma tratar. Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre um relacionamento familiar, todo mundo, né, quer ouvir, quer falar sobre, porque todo mundo tem família, convivência. Quando a gente fala sobre inveja, sobre felicidade, são coisas que já estão aí, né, muito claras no nosso dia a dia, a gente sabe que existe. Agora, quando a gente fala de obsessão, a gente já desperta aquele, nossa, tenho medo. Ai, meu Deus, né? Então, é um tema diferente por esse motivo, mas todos verão que ao final do programa, ninguém precisa ter medo. Pelo contrário, eu acho que o conhecimento ajuda, né, a gente a lidar com esse medo e a lidar com a obsessão em si mesmo. Então, conhecer é se libertar, né? Exatamente. Então, acho que está aí uma grande oportunidade de a gente trazer a Lilian, inclusive, para falar sobre. Para a gente começar, Lilian, eu queria que você falasse, basicamente, o que é a obsessão, para que todo mundo pudesse acompanhar aí a mesma linha de raciocínio. Eu vou começar, inclusive, né, antes de falar a respeito do que seria, né, a obsessão, falar o motivo que eu quis escolher esse tema. Maravilha. Porque muitas pessoas, elas pensam o seguinte, né? Muitas vezes assistem até os programas na televisão e de algumas religiões que as pessoas ficam assim, mostrando ao vivo, né, determinados tipos de situações aonde está acontecendo uma obsessão, só que as pessoas acreditam que no centro espírita muitas vezes é igual, né, que tem toda aquela coisa, né, que seja, as pessoas ficam até apavoradas de ver aquilo. Verdade. E na verdade, né, através da doutrina espírita, a gente sabe que as situações, elas também não precisam chegar naquele patamar. Então eu quero começar, inclusive, falando de uma passagem bíblica que está em Lucas, no capítulo 8, no versículo 30, que mostra, inclusive, a obsessão nas épocas de Jesus. Então, o que acontece, né? E perguntou-lhe Jesus, né, dizendo, né, para o indivíduo que estava ali sendo obsidiado, qual que é o teu nome? Na verdade, quando Jesus falava com aquele indivíduo, ele estava tentando conversar com o espírito que estava obsidiando, o qual o espírito responde, legião, porque tinham, tá assim na Bíblia, né, entrado nele muitos demônios. Na verdade, vamos desmistificar esse tipo de situação. sai de Lloyd. Exatamente. Tinham entrado nele. Na verdade, o princípio já da obsessão já não parte daí através dessa tradução bíblica, né? Ninguém entra no corpo de nenhuma das pessoas que estão aqui, mas entram pelo pensamento, entra através da nossa mente. Então, a definição de obsessão é justamente essa. É um domínio, sim, mas não um domínio do seu corpo. É um domínio da mente, dos pensamentos do indivíduo. Então, ninguém fica possuído totalmente em relação ao corpo, mas fica muitas e muitas vezes prejudicado em relação à maneira com que pensa, as atitudes que começa a apresentar, que são extremamente diferentes de como a pessoa era antes e depois que começa a ser exercido esse domínio mental, essa situação que vai mexendo com emoção, com sentimentos, com as atitudes do indivíduo. Então, ele começa a ficar diferente porque vai ocorrendo influências dentro da mente dele. Então, a obsessão nada mais é do que isso, é uma influência, né? A pessoa começa a apresentar alguns pensamentos que não são deles. Só que muitas e muitas vezes, até perceber que não são deles, já está ali em um processo de como se fosse muita amizade, muito coladinho ali, né, nos pensamentos do obsessor, que nada mais é um obsessor também do que um espírito desencarnado que está ali. Depois a gente vai entrando mais em detalhes a respeito. Mas Certo. seria esse domínio, essa tentativa de influência
dentro dos nossos pensamentos, que tinham que pertencer a nós. Mas aí a gente tem uma influência. E ela parte de uma ideia fixa, no caso, a gente pode dizer que é uma influência, mas o obsessor ele precisa ter uma ideia fixa sobre o seu obsediado. Sim. E porque a gente até vai falar mais pra frente que isso pode ocorrer de encarnado para encarnado, né? Então a gente pode considerar que a tradução, vamos dizer, da palavra obsessão, pode ser uma ideia fixa com determinado objetivo, né? No caso, Porque vai sobre ter uma certa pessoa. Vai ter um teor, né? Ele vai ter uma ideia que ele quer colocar ali naquela Certo. mente. Então, às vezes, de repente, né? Vamos pegar aqui, nós somos em 4. Então, de repente, tem um espírito que quer exercer uma influência na sua mente. Ele tem o objetivo dele. Então, ele tem a ideia fixa dele. Então, ele vai te colocar algumas coisinhas referentes a ele. O que vai atingir ele é outra ideia fixa que ele quer colocar. Mas essa questão de ficar fixo, né? É o que gera também toda essa questão da obsessão. Porque você começa a exercer uma situação que não é sua, a ideia fixa é do outro. E aí as pessoas ao redor olham e falam, mas esse cara tá estranho. Essa pessoa está diferente. E dentro daquilo também que, né, essa ideia fixa, do que o obsessor quer com você também. Então, muitas vezes, aquilo que ele vai colocar é onde ele quer que você chegue. E muitas vezes não onde o indivíduo quer chegar. Tenho muitas perguntas fora a sua e tenho um exemplo que aconteceu com um amigo meu. Um amigo seu, amigo, sempre amigo. Não, mas vamos tocando. Antes eu queria te fazer uma pergunta em relação aos programas de TV que passa de madrugada. Você acredita que realmente aquilo ali é uma obsessão? Ou seria Na verdade, é meio Podemos complicado pensar, né? a gente poder pegar e falar assim, aquilo lá acontece de Porque é engraçado, verdade né? ou não. Né? Mas aí tem uma coisa assim interessante do espiritismo, que quando você realmente é um estudioso do espiritismo, e você, por exemplo, vai dentro da casa espírita, né? Receber ali, né, através, não é incorporação de incorporar no seu corpo, né? Mas vai fazer ali É que a gente lembra do trabalho filme do Ghost. Isso, a gente E aí lembra, imagino, né, o mocinho Isso é lá. assim, Estou então, perguntando porque eu não da sou um negona. estudioso, tá? Eu sou bem é mais para as preguiçoso, pessoas não estudioso, sou conseguirem preguiçoso. compreender, né? Que aí a pessoa chega ali, ela chega a um centro. Então, uma das maneiras, né, de você conversar, né, com aquele espírito que está obsediando é através de um médium. Então, o médium, né, ele não precisa fazer aquilo que lá na televisão acaba mostrando. Você pode conversar com o espírito igual nós estamos conversando aqui. Tem que ter o domínio do corpo. São espíritos E lá- civilizados, então, não e são na hora que a gente pega, né? espíritos escandalosos. Isso, e na hora que a gente pega lá na televisão, né, todo mundo acaba entrando dentro de uma situação onde parece que todos perdem o domínio. É o que tenta ajudar, é o que não está legal. Então não dá para saber até que ponto realmente existe uma entidade ali nesse patamar e por que que eles não podem fazer diferente. Então às vezes realmente pode ter, só que não necessita fazer aquela coisa, aquele estardalhaço daquela maneira. Porque a gente pode pegar e ficar do lado da sala de desobsessão dentro do centro espírita e nós não vamos escutar praticamente nada daquilo que a gente acaba vendo, né, dentro da televisão. É tudo um silêncio, é tudo uma paz, é um sossego. Tudo bem, Respondida a pergunta. Respondida? respondido. Pessoal, vão perguntando aí no Face também, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá aí a grande oportunidade de deixar a pergunta aí pra Lilian. E o Júlio começou falando de uma coisa e a gente precisa enxergar o lado bom disso, que tem muita gente que chega à casa espírita, né, em função disso. Fala, não tô me sentindo bem, alguém fala, olha, você tá aí com encosto, né, como você falou, Exatamente. que a gente vai tratar como obsessores, né, irmãos equivocados aí, e chegam na casa espírita dessa forma, e muitos ficam na casa espírita, né. Então tá aí o lado bom, tem muita gente que fica na casa espírita, descobre o espiritismo, se encontra ali, tá aí a grande oportunidade Que de... foi o meu caso. Então, e vai por essa porta, né? É um lado bom, talvez, vamos enxergar. O que eu ia te perguntar, que na verdade você já acabou falando um pouco, se de fato a gente se relaciona com os espíritos, né? Por mais que a gente não queira. Tem muita gente que tem medo realmente, muita gente não, os espíritas tem medo, né? Tem gente que trabalha em sessão mediúnica que tem medo de ver espírito, não é?
Então, quando a gente fala de espírito, vamos dizer, temeroso, né? Mas é tudo da mesma natureza, nós deveríamos enxergar dessa forma. E a questão... somos um espírito, né? Sim, sim, sim. Mas temos aí esse pavor, né? Quando se fala em espírito, tem o espírito do teu lado, opa, né? Então a gente já fica assim. E a pergunta do Livro dos Espíritos, número 459 de Kardec, ele perguntou exatamente assim: se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ele fez essa pergunta aos espíritos. Então eu queria que você comentasse, né? Se a gente se relaciona mesmo com os espíritos, né? E de que forma? Para quem tem medo, né, ao ler essa pergunta, pode ficar até com mais medo. Sim. Agora falando porque a sério, resposta, ela é assim, né? Eu li ela hoje no Livro dos Espíritos. A resposta, ela, né, às vezes você espera assim, sim, um pouco, de vez em quando, mas na verdade a resposta que eles dão, né, justamente para Kardec, é que nós nos relacionamos mais do que nós podemos imaginar. E aí, conforme você vai lendo mais situações ali, você vai percebendo que praticamente nós estamos rodeados pelos espíritos. E aí, rodeado dos espíritos bons, né, que muitas e muitas vezes são os nossos mentores, né, os chamados anjos da guarda, né, para quem não tem muito conhecimento sobre espiritismo, assim como os perdidos, os zombeteiros e toda aquela leva, né, de espíritos que estão ali ao nosso redor. E aí que está a questão justamente, né, que pode dar início a uma obsessão. Porque nós pensamos, e nós pensamos praticamente todo instante, e até dormindo nós temos pensamentos. Prova disso são os sonhos, que muitas vezes nós temos. E aí, dependendo da maneira com que você está naquele dia, aquilo que você pensa é como se fosse uma sintonia de rádio, né? É muito sutil. Então, imagina aqueles antigos, né? Que era aquele botãozinho de ficar girando. 1 milímetro que você vira, você já está todo... Você vira para o outro lado, para você achar o meio termo ali, antigamente era bem difícil. Então, você tem o pensamento, nossa, meu chefe hoje está me irritando, vontade de matar ele. Pronto, você já mudou a sua sintonia. Então, eles podem chegar ali e influenciar. Claro, né? Isso daí é um pequeno exemplozinho, uma situaçãozinha assim, muito simples. Você pensou, mas daqui a pouco já chegou alguém, você deu risada, você mudou de novo a tua vibração. Agora imagina aquela pessoa que pensa e de repente ela começa a colocar dentro dela esse pensamento o tempo inteiro, aquelas assim que são um pouco mais vingativas. Ela vai atrair espíritos que são extremamente mais vingativos. Então ele fica na vontade de matar o chefe. De repente, coincidentemente, 5 vezes no dia o chefe fala alguma coisa. 5 vezes no dia ele está com aquilo. Aí ele está indo embora e de repente ele começa a lembrar disso daí. Automaticamente, sim. Pode ser que daí já começa a vir algumas ideias que muitas e muitas vezes não são dele. E automaticamente é onde, em determinado momento, ele pode já começar com outros tipos de situações, até mesmo de vingança, de planejar alguma coisa, porque aí a gente já vai entrando dentro de outros tipos de, vários, né, tipos de obsessão, né, os graus de obsessão. E é interessante também a gente falar, né, que a pessoa fala assim, mas como que eu vou saber se o pensamento é meu, de vingança, né, ou se é de uma entidade? Porque nós começamos a ter, né, sugestões. Então, os espíritos obsessores, eles começam a dar sugestões. Então, você está lá com raiva do seu chefe. Aí, de repente, eles vêm e sopram, né, no teu pensamento. Eles dão uma sugestão. Então, por que você pega e não faz tal coisa com ele amanhã para ele ficar irritado? E aí você vai, acha que a ideia é sua, você faz, você cria um problema maior. Ele não gosta daquilo, pega mais no seu pé. E eles também induzem a pessoa a fazer isso. Então, de repente, você já está fazendo alguma coisa por indução deles, ainda achando, né, que é você. E muitas vezes, conforme vai evoluindo a situação, você fica até mesmo coagido. Automaticamente sendo coagido é onde você já está até perdendo o domínio do seu próprio pensamento. Então, nós temos que ficar bem atentos com aquilo que a gente está pensando. Porque se nós temos, né, muitos espíritos ao nosso redor, eles podem nos atingir facilmente, então a gente tem que melhorar a qualidade daquilo que a gente pensa, observar muito bem aquilo que nós estamos fazendo, estão observando também as nossas atitudes, né? Então tem pessoas
é até brinco, né? Tem uma música do Titãs, tô vendo que você usa roupa aí de preto que gosta meio de rock. Não, do Titãs não, do Capital Inicial, que chama 4 vezes Você, que eles têm como refrão a seguinte frase, né? O que você faz quando ninguém está por perto, te vê fazendo? Isso significa que você pode ser uma pessoa maravilhosa perante todo mundo e na hora que você está ali sozinho, você pode estar à mercê de diversos tipos de influência sem você saber. E muitas vezes você pode ser uma pessoa que finge também ser uma pessoa bacana e de repente você não é. E você vai continuar estando à mercê daqueles que são invisíveis aos nossos olhos e que pensam como o indivíduo, né, neste momento. É muito sério isso. É muito sério e eu acho que até respondeu aí a pergunta da Marina Rodrigues, como podemos lidar com isso, né? E você falou um pouquinho antes, que é controlando os nossos pensamentos, observando se estamos pensando de maneira correta ou não, se aquilo é do bem ou é pro mal. Então eu acho que a melhor maneira de entrar dentro de um monte de regrinhas, se o pessoal quiser já preparar um lápis, uma caneta, vai ter mais coisas. Essa pergunta da Marina, ela vai ser o desfecho, eu acredito, da conversa. Mas isso já é uns 30, 40% já respondendo. Porque já. No momento que a Marina perguntou aqui, você começou a falar. Então eu acho que já deu aí pelo menos um norte, né? Um nortezinho de como evitar isso. Tá, só antes de você continuar aí, tem muita gente com a gente acompanhando, temos 13 pessoas, legal, muito, muito bacana. O Emerson, Clementina, Cássia, Zuleika, Flávia, o Niltinho está mandando um grande abraço, queridos amigos, um grande abraço. Vocês trazem temas tão importantes para a reflexão da população. A Lilian também. Boa noite, Lilian. Ela fez uma... querida. Lilian Carlos. Por isso que é tão importante o médium primeiro estudar, que não... né? E ter educação mediúnica. Dificilmente acontecerão desequilíbrios nas comunicações de um médium que se educa. Também que eu acho que é aí um ponto bem bacana. Quem começa ou quem está se engajando no espiritismo, né? Eu gosto muito de brincar, gosto muito de fazer gracinha aqui, mas hoje o assunto é bem sério. Porque eu fui levado ao centro espírita, né? Lógico que por algumas indicações, mas porque estava sofrendo algumas dessas influencinhas negativas. E isso é um assunto bem sério, que quem tá assim, né, começando no espiritismo, ou ainda está no espiritismo, legal, bacana seria começar a fazer um estudo, fazer o evangelho no lar, pensar de maneira positiva. E E conhecer isso também, porque o fato da gente não conhecer ou ter medo e falar eu não quero falar sobre, não vai deixar de estar sendo influenciado. E ser influenciado também não são os espíritas que são influenciados. Sim. Todos nós somos, todos. Lembro até de uma segunda consulta que fiz no Centro Espírito, o irmão José, né, que a gente gostava muito de passar com ele, me disse que o mundo é povoado por espíritos, tanto do bem quanto pro mal. Então isso também é um assunto sério, tendo esse exemplo que você citou, mas tem muitas outras coisas também bacanas, de espíritos bons que ficam ao nosso lado. E o caso do mal, desculpa até voltando nisso, eu particularmente eu não gosto muito de falar espírito mal. Hoje ele está equivocado, digamos assim. Ele é uma pessoa, ele é um espírito ignorante no sentido de conhecer, né? Então a gente não pode, pode ser que antes de encarnarmos a gente pode ter sido obsessores também. Sim. Então a gente não vê tanto na questão da maldade em si, né? Então eu até li em algum lugar hoje, eu não vou lembrar onde, que 90% dos espíritos não são maus, ou seja, não são aqueles das trevas que querem fazer, não. São espíritos equivocados que têm alguma desavença com outras pessoas, que a Lília vai falar um pouco sobre isso também, talvez a gente esteja antecipando, mas que não em si, não quer fazer mal para mais ninguém, sabe? Tem muita coisa já desenvolvida, já evoluída, mas com aquela pessoa talvez ainda tem algo para tratar e é onde ele acha que tem que se vingar e tudo mais.
Então eu não gosto muito de falar do mal, nesse sentido que parece que fica aquela coisa do diabinho e do anjinho. Aqui. Eu usei o bem e o mal, mas eu realmente entendo, nesse mas sentido talvez, mesmo. Mas pra gente... Você falou tudo, às vezes fica um bonzinho e um... e não é bem assim. Não é desse jeito. E até para concluir, pra gente passar para a próxima pergunta, o interessante também dessa questão é que quando os espíritos responderam a questão da influência, né, para Kardec, e a pergunta de Kardec também, ninguém falou de influência ruim, né? São influências. Então, ao mesmo tempo que a gente tem influências não muito boas, a gente tem influências boas. Aí tá dentro do que você comentou, vai do que a gente quer sintonizar, né? E eu acredito também que ele nem falou, né, a respeito da questão, até mesmo vocês estão falando do bem e do mal, justamente porque apenas existe um indivíduo que pode fazer o bem ou o mal para nós. Nesse tipo de caso, nós mesmos. Porque ele só vai chegar, né, dentro daquilo que nós chamamos, é porque nós somos condicionados desde pequenos, né? É o herói e o malvado. Então, por isso que nós trazemos isso. Mas quem vai fazer mal para nós? Nós. É você que pensou errado. É verdade. Então, ele vai fazer mal. Você está pensando super bem. Então, eles vão te trazer insights. Então, assim, para não desanimar quem está ouvindo, vamos dar um exemplo de uma influência que não seria de um obsessor, mas de uma influência positiva que a espiritualidade exerce, né, na gente. Então, eu vou contar de um casinho que aconteceu e eu fiquei, assim, abismada de ver, nossa, que bacana. A menina, antes de dormir, pediu, né, através de preces, né, pediu para a espiritualidade amiga se conseguia, né, dar um jeito de orientá-la onde que ela poderia levar um currículo, porque ela não estava conseguindo arrumar emprego há mais de 6 meses. E na época eu trabalhava dentro de uma agência de empregos. E fazia exatamente 6 meses que eu não conseguia achar vaga, né? Tinha vaga, eu não conseguia achar um profissional para aquela vaga. E naquela noite ela dormiu, só que ela não lembra de sonhos nenhum. Na hora que ela acordou, ela disse que veio um pensamento assim na cabeça dela. Nossa, falta tal agência de empregos, eu vou levar lá. E ela disse que sentiu uma confiança naquilo, porque ela pensou, não sou eu, porque eu tô tão meio chateada, já, né, calejada disso daqui, e ela confiando mesmo na espiritualidade, queria dar um jeito. E aí eu falo pra minha colega que trabalhava comigo, nossa, gente, mas bem que poderia entrar para essa porta hoje, pessoa para essa vaga, porque eu não sei mais o que fazer, já tinha sido anunciado na TVT, num monte de lugares. Terminei de falar, entrou a moça. Oi, bom dia, eu queria deixar um currículo. Aí eu falei assim, pois não, daqui. E o currículo. E continuei falando sobre esse assunto com a minha colega. E não olhei para ver o cargo. Você nem deu atenção para a pobre moça. E aí, a minha amiga pegou e falou assim, mas quem sabe, né? Não foi essa moça que entrou, ela tem uma cara de ser tal coisa. Olha aí, o que ela é? No que eu peguei e olhei e falei assim, menina, ou seja, influenciou até a minha amiga. Tipo, olha logo, palhaço, para de conversar. Falei assim, gente, a moça é do cargo. E eu saí correndo. Depois ela me contou essa história dentro da entrevista. E o currículo indiscutível. Ela só tinha ela como candidata, mandei para a firma e a firma adorou. A moça tá lá até hoje. Só interessante. Tá. Influência positiva. A menina chegou assim e fez assim, ai moça, meu currículo. Ai, bem, obrigado. Né? E aí os espíritos, os nossos guerreiros, né? Porque eles são guerreiros, né? Eles insistem, ele falou, não, peraí, dá uma olhadinha, né? E aí cutucou a amiga. Aí a amiga foi lá no lixo e falou assim, olha aqui. E foi isso. Ô Lilian, então quer dizer que o primeiro pensamento é sempre nosso. Por exemplo, no caso, no exemplo de vingança que você deu, um espírito, ele não veio e implantou aquele pensamento de vingança. O encarnado, nesse caso, ele já tinha, ou, não sei... O encarnado sempre vai dar abertura. É a questão do livre-arbítrio. Certo, isso é bacana. Se de repente, né, por isso essa questão, se de repente ela está aberta, né, para positividade, as influências vão ser positivas. Bacana. Maravilha. E como que a gente sabe que a gente está sendo obsidiado? Tem sintomas, por exemplo, assim, para a gente identificar? Temos vários tipos de sintomas. Então, olha, vai desde de situações assim até perigosas, né? Então, vamos começar assim, desde a partezinha simplesinha. Então, a pessoa ela começa a sentir uma pequena indisposição. Então, de repente, ela fala assim, nossa,
eu acordava, sempre estava motivada, tal, e agora de repente parece que eu acordo, mas eu vou perdendo a minha energia, parece que estou meio desmotivada. Então ela vai começando com uma pequena coisinha. Ela não está com nenhuma depressão, ela não está cansada, ela continua dentro do ritmo dela, mas o próprio ritmo dela já vai indicando que tem alguma coisa estranha, uma perda de energia, uma desmotivação. Não é aquela desmotivação inicial, né? Tipo, ai, tô desmotivada, não vou mais para lugar nenhum. Não, é aquela pequena desmotivação, tipo, ai, louça, ai, Aquele isso. desânimo, né? Ai, sempre ela na vizinha, mas hoje eu não quero ir lá falar com a vizinha. E aí, de repente, as pessoas começam a perceber, tipo assim, nossa, você parou de ir lá na fulana? Não sei o que está acontecendo comigo e tal. Aí, se de repente, né, o encarnado se toca, geralmente para por aí. Agora, se de repente o encarnado ele não vai se tocando, aí que tem muitos, né, erros, muitas e muitas vezes, né, dentro da questão de tratamento. O indivíduo ele começa a achar que ele está realmente com uma depressão. Aí ele começa a ser grosso, começa a ser estúpido, começa muitas e muitas vezes não ter condições adequadas assim para dormir. Ele acorda várias vezes durante a noite. Alguns podem começar a apresentar pesadelo. Aí as pessoas falam, você está com algum tipo de problema de saúde. Você está grosso, você está insuportável, você não dorme direito, você está estranho, você não era assim. E aí, muitas e muitas vezes, vai até o médico, toma assim, top de medicações, achando que está com determinado tipo de problema e permanece. E aí a pessoa pode, às vezes, não comer mais, aí já é mais avançado também, não ter mais aquela fome, vai perdendo a fome, aquela falta de energia, ela vai aumentando. Então, muitas e muitas vezes o indivíduo pode parar, inclusive na própria cama, já em casos mais graves, mais sérios. E detalhes, com alguns pensamentos que aí já chegam, né, na parte de julgo, né, de coação. Eu deveria tirar minha própria vida, e a pessoa começa a falar algumas situações assim, eu vou acabar com a minha vida, mas por quê? O que está acontecendo? Não sei, mas essa vida não vale nada, e começa a falar aquelas coisas negativas. Consequentemente, as pessoas não gostam de ouvir coisas negativas, se afastam e até instalado aquilo, né, a ideia fixa que o espírito obsessor gostaria que chegasse ali naquela pessoa. Eu queria que ela sofresse, definhasse. Ele vai dar um jeito de você sofrer e definhar. Então, aquilo que vai acontecendo com você é aquilo que ele está tentando fazer com que você passe. Se ele quer que você fique apenas um grosso insuportável para se meter em encrenca e de repente levar uma cadeirada na cabeça, ele vai fazer com que você tenha mais energia, tenha mais disposição e vai aparecer lá naquele lugar, mas lá você vai ser o machão que vai arrumar encrenca para justamente chegar naquele ponto que ele quer chegar. Só que a maioria das vezes, muitas e muitas vezes o próprio espírito, né, que está obsediando, muitas e muitas vezes ele mesmo já está doente. Então, além da gente sentir essas situações que ele vai passando, as situações já são até mesmo dele. Então, aquela questão assim de dor de cabeça, aquilo que ele está sentindo, que é a maioria dos casos, né, que chegam pra gente no centro, a pessoa chega e fala assim, nossa, de repente uma dor de cabeça, não estou dormindo direito, essas pequenas coisinhas que muitas vezes é o próprio espírito que muitas vezes não está nem maldoso. Ele está tão doente quanto nós que permitiu. E a sintonia, às vezes, com o encarnado é tão grande, né? Que aí o encarnado passa a sentir, né? Essa sintonia, essa ligação. Simbiose entre os dois. E o encarnado, no caso, começa a sentir esses sintomas do desencarnado, né? Por isso que o importante, às vezes não, por isso que o importante é identificar isso logo do início, né? Por exemplo, só esse desânimo. Não, eu não sou assim, eu não sou desanimada. Então, tem aqueles apertos também, começa a sentir uns apertos como se fossem angústias e você não tem motivo para aquilo. Então é interessante os ouvintes pegar e começar a se questionar. Né? Assim, se tiver, de repente, um sintoma estranho, tipo assim, nossa, eu estava sempre motivada, nossa, estou sentindo uma angústia do nada, sinto umas dores de cabeça esquisitas, tento dormir, mas de repente parece alguém me espetando, tem gente que fala, parece que me espetam à noite. Realmente, onde é que está ali te cutucando, mas você está sentindo uma energia, uma vibração diferente da sua, você não consegue relaxar. Então, essas pequenas mudancinhas
já pode ser que tenha ali uma entidade, que não significa que a ideia fixa dele seja para te destruir. Às vezes ele também não está legal. E você abriu a brecha para que ele chegasse, você começa a sentir o que ele está sentindo. Entendi, perfeito. Temos Muito bom. algum comentário ou pergunta, Ju? Posso prosseguir aqui? Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, como vocês duas citaram. A Márcia Soares perguntou como podemos nos defender, né? Uhum. Mas isso aí acho que a Não gente chegar vai... ainda. Pegue um papel e uma caneta, Márcia. Você... Não desgrudem. Ou já, chame já, o em Chapolin breve. Colorado. Em breve você... Quem poderá nos defender? A gente deixa bem pro finalzinho, né? Que a gente... É que hoje não Porque tem hoje não livro, tem sorteio. né? Hoje não tem livro. sorteio, então a gente vai deixar para responder as perguntas no final. Ô Lilian, existem tipos de obsessões? Nós temos 3 tipos e tem depois algumas outras coisinhas que eu quero falar, porque é o seguinte, né? Além da gente estar, por enquanto, né, a gente está aqui só falando das questões do obsessor invisível. Então agora eu vou falar desses 3 tipos, né, do obsessor aí desencarnado com a gente. Então, são os 3 tipos que existem. Mas depois eu vou entrar dentro de algumas outras questões, que aí também o Espiritismo fala, mas que existem outros tipos de situações que às vezes são até mais comuns do que a gente imagina e a gente nem percebe. Então, inicialmente, né, pensando ainda que nós estamos neste momento recebendo algum tipo de influência de um espírito obsessor. Então, nós vamos começar com o primeiro grau, que seria ali a obsessão simples. Então, o que seria, né, essa obsessão simples? Essa obsessão simples é o que a gente estava comentando anteriormente. Então, o indivíduo está ali. De repente, ele acorda, tá legal. Passa alguns minutos e aí, de repente, ele pega e fala assim, nossa, um aperto aqui, parece que eu não estou me sentindo bem, sei lá, acho que eu não devo ter dormido direito. Então, o que a gente chama de obsessão simples? É uma influência, mas você tem todo o domínio da sua mente. Então, você começa a sentir alguma coisa estranha, mas aí você ainda consegue decidir. Então, tipo, desmotivada, daqui a pouco passa. O que você vence isso? Você ainda lutando contra aquele mal-estar, contra aquele pensamento. Aí vai passando o dia tal, você continua sentindo aquilo, no outro dia também. Vamos supor que você não toma providência nenhuma, começa a passar por nervoso, problema na sua casa, aí você vai mudando a tua vibração e a tua vibração vai caindo cada vez mais. Vamos imaginar que já faz uns 8 meses que você está se sentindo esquisito, você não se tocou. Aí você pode mudar de grau. Você pode entrar dentro de uma questão de fascinação. Aí a fascinação é onde já fica metade dos pensamentos, mais ou menos, são seus. As outras metades já começam a ser da própria entidade que está ali. Então, né, geralmente, quando um espírito está te obsidiando, mas porque ele não está legal, tal, ele não está ali para te fazer o mal. Então, geralmente, ele fica ali na parte de obsessão simples. Agora, vamos imaginar que você está ali, né, com uma entidade que está perambulando perturbadinha. Você está sentindo isso, mas de repente você começa a ter problemas na sua casa. Você pode ser obsidiado por mais 1, mais 2, mais 3, tá? Aí a questão da legião que eu falei. E dentro desses outros, tem um que quer te pegar. Ele quer te pegar porque numa outra existência, talvez você o prejudicou. Então, ele chega com aquela ideia fixa já do ponto onde ele quer ir. Então, vamos supor que ele queira que você perca o emprego. Então, você já está ali com mal-estar. Ou ele mesmo já pode provocar esse mal-estar. Você não toma nenhuma providência, você não percebe. E começa a entrar mais a fundo dentro dos seus pensamentos. Então, de repente, você começa a ter algumas atitudes que não são suas. Você que está exercendo. Mas aí é porque ele está querendo que você exerça. Então, de repente, é onde você nunca foi um cara descontrolado. De repente, você pode começar a ser uma pessoa totalmente descontrolada. O obsessor quer que você termine o seu relacionamento. Então, ele vai induzindo dentro da tua mente
que você vai ficando mais nervoso, mais grosso, você começa a ofender a tua esposa ou vice-versa, de repente vai tendo aquela confusão dentro da tua casa, de repente você cai na real, você fala assim, nossa, ou seja, você volta pro teu pensamento, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu falei tudo isso pra ela? Nossa, tá chateada. Aí de repente vem assim na tua cabeça, não, filho, você fez o certo, o que a mulher tá pensando que você é? Não, é verdade, eu fiz o certo. Então aí é metade do pensamento dele, metade do outro. Isso é fascinação. Ele é muito ligado com ilusão. Então tem, a gente chama inclusive, né, fascinação. Ah, aquela adolescente está fascinado pelo artista. Então tá fascinado por aquele mocinho. E de repente passa um tempo, gente, o que eu vi nele? Então, na verdade, é onde volta no domínio da mente dela. Mas naquele instante ela estava enxergando só aquilo. Mas no caso da obsessão, está enxergando só aquilo que o obsessor quer que você enxergue. E aí a gente tem o último, que é a subjugação. Subjugação são espíritos, na maioria das vezes, extremamente, né, vingativos. Muitas vezes não é só um, são vários. E a pessoa ela vai apresentar como se fosse uma patologia. Ou ela chega num grau como se fosse uma patologia. Muitas pessoas hoje são internadas nos hospitais psiquiátricos justamente por causa dessas perturbações. Subjugação é porque ele toma o jugo. Então você vai ter muito pouquinho do que é a sua consciência. A maioria das vezes você vai estar exercendo aquilo, você vai estar sendo dominado praticamente por aquilo que o espírito gostaria que você fizesse. Então aí a gente tem até histórias antigas, né? Meu pai conta muito. Meu pai fala assim, tinha uma mulher que de repente dava uns 5 minutos nela, ela tirava toda a roupa, ficava sem roupa. Aí as pessoas assim ficavam tipo, nossa, que horror. Aí de repente ela voltava assim. Aí ela, gente, ficava assim totalmente desesperada. Aí ficava lá naquela cama um tempão com aqueles pensamentos que eram, na verdade, induzidos para que ela fizesse isso. Aqueles pequenos momentos em que a libertavam era para que ela passasse vergonha, era para que acontecesse alguma coisa com ela. E aí foi, inclusive na época ele fala que foi como se fosse padre, né, exorcista, tudo, e teve como se fosse essa passagem da Bíblia aqui, né, que fala em Lucas. Então a maioria das pessoas, eu sou o Napoleão Bonaparte. Claro, nós não estamos falando aqui que não existem as patologias, existem. Mas tem pessoas que começam a se comportar praticamente parecidos, como se tivesse algum tipo de problema. Aí já é a subjugação. E para chegar, né, nesse grau, você passa por muitos anos, muitos e muitos anos sem ter conhecimento, negligenciando seus pensamentos, negligenciando o auxílio, tudo, e aí é o último patamar, na verdade. Isso de espíritos encarnados. O que já se fala, desencarnados para encarnados. O que se fala hoje? Que já existem simbiose, só que simbiose não em relação... Explica pra gente o que é simbiose. Simbiose também favor. É um termo até psicológico que às vezes a gente usa muito em terapia. A maioria dos psicólogos tratam a questão da simbiose sem saber que tem uma ligação com o nome espírita, né, de obsessão. A simbiose é quando são duas pessoas, geralmente são encarnadas, que exercem obsessão uma com a outra. Então fica assim, vamos supor, o rapaz, se você largar de mim, eu me mato. Aí a moça fala assim, e vice-versa. Se você largar de mim, eu que me mato. E fica os dois naquela simbiose, naquela união doentia, aonde fica um obsidiando o outro praticamente vivo. Questões de mães com filhos, que fica o tempo inteiro ali, como se fosse aquela galinha choca, e aí de repente o indivíduo, a criança, perde totalmente o foco de ficar com amigos, com tudo, quer ficar praticamente colado na mãe, e aí o pai fica tentando entrar na relação, não consegue entrar, porque vive os dois em comunhão ali, em simbiose. Então nós também temos, né, obsessão de pessoas encarnadas para pessoas encarnadas também. Então nós temos outros subtipos. Quer que já fala? Por já favor. Todos? Por favor, acho que já estamos aí Já estamos até no tema. Então, encarnado com encarnado, né, que são a simbiose. O desencarnado para encarnado, que nós estamos falando até agora. Então, muitas e muitas vezes, espíritos estão perdidos, os zombeteiros, que entram através do seu domínio mental, ou aqueles que já têm uma trama junto com você, que é ali
tem a permissão para chegar até ali. Por que ter permissão? Porque você está permitindo, né? Desencarnado para desencarnado, ué, mas como? Então imagina que de repente você está sendo obsidiado. E aí de repente você vai e acaba sofrendo, né, um desencarne. Estava escrito para que você desencarnasse. E aí na hora que você recuperar lá a sua compreensão dos fatos, você vai dar de cara ali com o indivíduo que já vai estar há muito tempo querendo ali conversar com você, enxergando ele, e de repente você está ali também brigando com ele. Então, podem continuar essas rixas também fora do corpo físico. E do encarnado, isso aqui é interessante, né? Do encarnado para o desencarnado, é o contrário, é nós aqui perturbando quem está lá. Isso aqui a gente vê muito quando morrem jovens, e aí as pessoas, né, da família não aceitam. E aí fica o tempo inteiro. Mas se você estivesse aqui, aí fica ali com a roupa, não mexe em nada, e chora, e fica chamando incessantemente aquele indivíduo. Então aquele indivíduo fica perturbado lá, porque o indivíduo está aqui querendo que volta para a Terra, mas não tem como. Então nós temos todos esses tipos de obsessão. Tá Né? vendo? Não A é gente só pode os ser espíritos atormentando. A mas gente também o pode ser um grande atormentador. O desencarnado pro desencarnado deve ser massa, né? Como? O desencarnado pro desencarnado. Deve ser massa? É, tipo, seu vacilão, tipo, passa, né? Um soco assim. Não tem Mas dizer que jeito. tem isso de encarnado para encarnado. Eu vou te também. matar. Mas eu já tô morto, seu bobão. Tá fluindo Vocês bem, né? imaginam, né? Bom. Sim, é claro, né? Não dá pra gente falar que foi assim que aconteceu. Agora imagina, né? O Hitler chegou lá, falou assim, mata os judeus, matou um monte de judeu. Aí esses judeus já queriam obsidiá-lo. Aí, em determinado momento, o Hitler também morre. Então é ele contra todos. Porque ele continua com ódio dos judeus e os judeus continuam ali na frente dele. Não é porque ele desencarnou. Não significa ou seja, que aconteceu assim, mas já é um grande exemplo. Vamos Sim, supor, se de sim. repente Eu tô- bem aconteceu claro, assim. Eu tô né? assistindo aquela série Narcos na Netflix, né? Do Pablo Escobar. E aí você vê o tanto, não chegou nem perto de Hitler, né? Mas é um grande... Uma matança. Nossa. Tiro, porrada e bomba, né? Você imagina na hora que chegar lá? Nossa. Seu vacilhão, seu vacilhão, Pois é. cabrão de Que, mierda. inclusive, esse exemplo que você está dando vai de encontro com a próxima pergunta que eu vou fazer para a Lilian, que são as causas da obsessão. Porque às vezes a gente fala assim, ai, cara, coitadinho, tá sendo obsidiado, ai, que dó, o que ele fez de errado, que mal tem. E aí, nesse caso, como você está falando, essa matança que está acontecendo aqui, pô, tá dando motivos para desencadear aí cenários de obsessão futuras, né? E eu queria te perguntar isso, quais as causas da obsessão? Por que que a gente é obsidiado? É porque eu tenho muita luz e a treva quer apagar a minha luz, por exemplo? Né? Na Não, né? verdade, nós somos obsidiados porque nós somos espíritos imperfeitos ainda. Então, isso significa que nós podemos ser obsidiados a qualquer momento. Por sermos justamente espíritos imperfeitos, nós temos que olhar alguns pontos. Então, inicialmente, como que está a sua moral? Então, você vai refletir pelos seus pensamentos aquilo que você é. Então, como está sendo a sua moral? Então, como que é o seu caráter? Então, como são os seus sentimentos? Ai, eu sou extremamente possessiva. Ai, eu sou extremamente ciumenta. Ai, eu sou uma pessoa que não aguenta desaforo. Pisou no meu pé, eu vou lá e eu devolvo. Então, todas essas características morais, essas características de personalidade, essas questões, né? A pessoa teve oportunidade, ele foi lá, ele roubou mesmo. Né? Então, até mesmo em relação à parte política. Então, todos esses tipos de situações que te levam a se comportar e que não são boas, né, que são as mazelas espirituais, os nossos defeitos ainda, né, que nós trazemos, são os responsáveis, justamente pelas obsessões que nós passamos. E aí a gente acrescenta mais algumas coisas. Falta de oração, falta de conhecimento, falta de fé, né? Então tem pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada. Então, automaticamente, ele vai estar mais fadado, talvez até mesmo cometer erros. Só que aí está um ponto também interessante. Ah, mas então significa que todo mundo
que tem uma religião, então ele já tem menos. Não. Porque muitas vezes a pessoa pode estar dentro da religião, sabendo tudo e fazendo justamente o contrário. Então, exemplo, né, não significa que existe, mas talvez até possa existir. Então, vamos supor, né, o indivíduo, ele é espírita. Aí ele vai lá, ele faz uma palestra. Só que depois, na hora que ninguém está vendo, ele pode estar aprontando alguma coisa dentro do serviço dele. Então ele pode estar... Safadinho. Pode estar com alguma moça, por exemplo, para estar roubando alguma coisa. Ninguém está vendo. Então ele pode se tornar, dentro de um centro espírita, uma pessoa que pode estar sofrendo obsessões. Inclusive pode estar sendo induzido a fazer isso, justamente porque dá esse tipo de abertura. Está dentro da casa espírita para melhorar, porque todo mundo está neste planeta para melhorar, para tentar se evoluir. Só que no momento que chega para pegar e se evoluir, às vezes o indivíduo, mesmo tendo todo o conhecimento, não pratica, então ele também está sujeito, e às vezes num grau até pior do que quem não tem conhecimento. Porque às vezes o que não tem conhecimento, ele tenta, da maneira do possível. Mas também todos podem sofrer no meio. E às vezes o cara, né, por se achar o espírita, tipo, em mim ninguém vai perturbar, não tem nada a ver esse tipo de situação. Essa segurança é uma cilada, né? Porque a gente se descuida, a gente não se vigia. Não, imagina, e aí, comigo isso nunca vai acontecer. Somos afetados pelo orgulho, né? Nossa, então tem pessoas, vaidade. Né, que, tipo, vaidade. Nossa, eu vou assistir a palestra de determinado tipo de cidadão, nossa, porque é perfeito. Não significa que não seja perfeito. O cidadão não reconhece que é perfeito. Beleza, ele está ali, está na humildade. Jesus pregava a humildade, a simplicidade. Aí, de repente, o indivíduo pega e fala assim, nossa, eu acho que eu sou bom mesmo. Pronto, ele já abriu a brecha do orgulho, da vaidade. De repente, ele pode começar a perceber, as palestras tinham excelente qualidade. De repente, vai caindo. Justamente até mesmo uma forma da espiritualidade alertar. Filho, ninguém é bonzão o suficiente aqui neste planeta. Senão não estaríamos aqui, né? E a gente se vitimiza demais também, né, Lilian? É verdade. A gente acha que, eu tô sendo obsediado, né? Estou sendo obsediado. Ai, tira esse espírito de perto de mim, porque ele está me prejudicando. Porque, imagina, eu não faço mal pra ninguém. Aí a gente se vitimiza demais. Encaminha o espírito e pronto. E de novo, aí vem outro. Né? E a gente faz muita coisa. E não coisa, entender né? a causa e não saber se prevenir, digamos assim, né? Não saber lidar com isso, vai ser, acho que, a vida inteira. Não é? Sabe Vai virar... um negócio eu sempre falo, né? Nas palestras, já eu escutei outros oradores também espíritas falarem. O Santo Agostinho, ele ensina uma técnica que é infalível, que ele fazia. Anotem. Não, mas é verdade, gente, anota mesmo. Todos os dias, antes dele dormir, ele parava e pensava, como que foi o meu dia? O que eu fiz? E aí ele ia anotando o que ele tinha feito. Então, por exemplo, nossa, eu acordei, aí eu fiz uma oração, eu agradeci e tal. Ixi, em determinado momento foi alguém lá falar comigo lá, eu mandei falar que eu não estava, por exemplo. Então ele ia anotando tudo. Aí ele olhava e falava, nossa, cometi 3 erros. Esses 3 erros aqui eu não posso cometer novamente. E no outro dia ele fazia de novo todo o seu estudo, como foi o dia dele. E assim ele ia conseguindo exterminar as coisas que ele ia fazendo de errado. E a gente poderia fazer isso, porque aí nós vamos reformando né, o nosso interior. E cada vez que a gente vai reconhece o nosso erro, nós já estamos evoluindo. Agora, quando nós não reconhecemos, é onde a gente vai ser uma vítima. A gente vai se transformar em vítimas, eternas vítimas. Muito bem. Muito bem, criancinhas. Faltando 5 minutinhos para as 9. Não, mas aí... Mais 50 perguntas. Olha, é isso. Não, 49. Nós vamos ter que marcar mais 8 programas com a Lili. Não, mas é que... Não, assim, é que... Tem que responder a pergunta. E agora a gente precisa falar do... Né, a gente já sabe o que é agora. A gente já deixou muito claro como que acontece. Agora a gente tem que falar como prevenir, como lidar, como tratar isso. Não é, Lívia? Imagina que a gente vai terminar o programa sem falar sobre isso. Já era 9 horas. Obrigado, gente. Tchau. Não, agora a gente vai responder as perguntas, inclusive. Posso, Júlio? Vamos lá. Então tá. Você tem compromisso para depois? Tô achando que sim.
Ó, qual é... Qual que é o tratamento? Então, para quem está sendo obsediado, ok, reconheci, estou sendo obsediado, eu sinto, estou com todos esses sintomas que você citou, qual é o tratamento? Eu trouxe aqui algumas coisinhas assim bem legal, que é o que eu falei assim, pessoal, anotar, né? Tem aqui, inclusive, depois de um livro que eu vou indicar, em determinado momento do livro, é a Sueli Schubert. Ela cita o seguinte: a única profilaxia contra a obsessão é do evangelho, que vem ser o quê? Praticar o bem e ser bom. Só que aí eu já acrescentaria mais as outras situações, né, que são aquelas as quais nós estamos muitas e muitas vezes vivenciando e a gente não se dá conta, que vem ser a questão da reforma íntima, que entra dentro dessa questão do Santo Agostinho, né? Então, o que eu estou fazendo? Como foi o meu dia? Onde eu posso melhorar e onde eu não posso? Então, aqui eu trouxe um esboço, só que o esboço não é meu. O esboço está na Bíblia, está em Filipenses, está no capítulo 4, versículo de 6 a 9. Então, quem é acostumado a olhar na Bíblia vai olhar. Isso significa o quê? Espiritismo só pensa no Evangelho segundo o Espiritismo. Não. O Kardec simplesmente conseguiu explicar o que está escrito na Bíblia, que muitas vezes a gente não entende, né? É verdade. Então, o que a gente pode fazer? Né? Os nossos pensamentos é a chave. Então, os nossos pensamentos, eles têm que estar voltados para algumas questões. Então, primeira, tudo o que é verdadeiro é aquilo que a gente tem que realmente realizar. Então, não vou contar mais mentiras. Tá vendo? Coisinha simples. Eu não vou fingir que eu não vi tal coisa, eu não vou negligenciar. Não, você tem que ser franco, você tem que ser verdadeiro. E a primeira pessoa que você tem que ser verdadeira é para você mesmo. Então, quem está mentindo alguma coisa? Quem está escondendo alguma coisa? O indivíduo está escondendo o que dele? Porque para a sociedade, muitas vezes, a sociedade não percebe. Só que não importa a sociedade, importa o indivíduo. O indivíduo foi lá, ele subiu, ele deu uma palestra, só que chegou lá, ele foi um espertinho. Ele não está sendo verdadeiro. Então, isso já é um exemplo. Então, sermos verdadeiros sempre. Temos que ser justos. Então, o que é ser justo? O que é seu? É seu, o que não é, não é. Então, dai a César o que é de César. Né? Jesus já falava isso. Aí tem muitas pessoas que olham e falam assim, nossa, o indivíduo lá roubou lá o velhinho lá. Nossa, tinha que dar um tiro na cabeça dele. Não é você que vai julgar, já está na Bíblia que os julgamentos eles vão ser feitos justamente pela divindade. O indivíduo vai ter um momento de resgatar aquilo que ele fez de errado. Então nós temos que ser justos. E para ser justos, esquece um pouco o outro novamente. O que você está fazendo que realmente é justo? Será que você está sendo justo com o casamento que você tem? Será que você tem um diálogo franco em relação à pessoa? Ou você joga a culpa nela e você não está sendo justo? Então, temos que ser justos com nós mesmos. Temos que ser puros. Muito difícil, muitas e muitas vezes. Por quê? Né? Jesus já falava que as criaturas mais puras eram as crianças. As crianças, por quê? Se conseguem ser justas, conseguem ser verdadeiras, conseguem olhar na tua cara e falar assim, você hoje está vestido com uma roupa muito feia. Você consegue falar. E muitas vezes tem realmente aquela pureza. O indivíduo, a partir do momento que vai criando um pouco mais de noção, ele deixa de ser puro e ele começa a fazer algumas situações que são impuras. Então, nós temos que buscar essa pureza. Temos que ser amável. Por quê? Se as entidades gostam de nos tirar do sério, deixarmos nós descontrolados, totalmente revoltados com alguma coisa, é o oposto que nós temos que ser. Nós temos que ser amáveis. Mas como que eu vou ser amável? Tem pessoas que acordam e não falam bom dia para o companheiro. Tem pessoas que chegam num emprego, passa por 15 pessoas e não cumprimenta nenhuma. Por quê? Porque ela é mentira? Não, porque às vezes ela está dentro do pensamento dela, ou porque às vezes ela não quer falar. Então, a questão de amabilidade não é apenas também com o indivíduo que está ali por perto. Você tem que ser amável com todas as pessoas que vão te cercar durante o dia inteiro. Essa questão é interessante, né? Está assim na Bíblia. Vocês têm que ter boa fama. E aí, hoje em dia, parece que é uma inversão de valores muito grande na nossa sociedade, né? As pessoas parece que
compartilham muitas e muitas vezes aquilo que não é o correto. Então, a boa fama talvez pode ser justamente aquele que comete iniquidades, que comete algumas coisas que são erradas. Os loucões. Os Os doidos, loucão. né? Ah, o cara é loucão, meu. Se for ver os adolescentes vão seguindo esse tipo de personalidade. Não. Tem que ser explicado desde cedo. Né? Que a boa fama é justamente você ser correto, para você conseguir fazer as coisas da maneira mais perfeita que você conseguir dentro da sua imperfeição. E a questão de ser virtuoso e louvável. Então, são bem poucas pessoas, né, que você consegue falar assim, nossa, tal indivíduo tem bastante virtudes. Tal pessoa é louvável, que nem aponta algum erro em Chico Xavier, né, aponta algum erro nos grandes, né, que já surgiram por aí, Madre Teresa de Calcutá, o Mahatma Gandhi. Você consegue ver que a pessoa tira a última coisa que tinha e dá para o indivíduo. Bezerra de Menezes tirou o anel de formatura e deu para a mulher comprar o remédio. Isso é uma atitude louvável. Chega um indivíduo lá, bate palma na sua casa, você espia e fala, ai, a vizinha, e lá vem ela com as lamentações. Sai você fora, corre. noia. Você não está sendo virtuoso, não é uma atitude louvável. Sai fora, noia, diversos tipos de situações. Então, lá em Filipenses fala, né? É isso daí que você tem que, essas coisas você tem que ocupar o seu pensamento. Ou seja, se você conseguir seguir essas condutas, quem vai estar te obsidiando? As entidades boas, né? Porque você vai estar junto recebendo as influências que eles vão fazer porque você melhore. Partiu para o contrário disso, você vai estar à mercê. Ou seja, temos muita possibilidade mesmo de estar à mercê. O mais impressionante de tudo que você leu agora é que eu me encaixo em todas elas. Nossa, mas você é um homem de luz, né? Não é lógico. Puro. Vai de corpo e É alma. love. Love, né? Mentira, Ela super concordou aqui, mentira, gente. Mentira. Mentira. Ela olhou Legal, para uma legal. cara, tipo, Maravilha. meu Deus do céu. Nossa, como ele mente, já começa por aí, já não é, já é mentiroso, já como mente, né, Pri? Ó, gente, legal, fomos Poxa. acompanhados ao vivo por muita gente hoje, E sem sorteio. sem Tô sorteio. feliz. Muita gente falando com a gente. Mamãe fez um joinha, por isso que eu fiz um joinha. Ah, A Lilian até. A Lilian deu a Lilian com M. que esteve Tá. aqui com a gente De linha de pendurama. pendurando, isso. Esteve aqui com a Ela gente deu até semana uma passada. dica aqui, ó. O livro Aconteceu na Casa Espírita, Poxa. retrata bem essa situação Nossa, de obsessão verdade. Show Bem de lembrado. bola. sobre os bem trabalhadores da casa. É bem legal. Adoro esse livro. Legal, ela conseguiu completar os outros que É eu vou ver- falar aqui. olha a só, Camila você vai tá indicar. sintonizada. É, Um aí livro fica- muito bacana fica de também. indicação, Eu fica posso como indicar? Posso indicar, Júlio? Não. Eu vou indicar mesmo assim. Quem tem medo da obsessão, do Richard Simonetti. Quem tem medo do lobo mau? É, também. Quem tem medo da obsessão? É um livro muito bom. É fininho, super bacana e que dá pra gente entender muita coisa sobre obsessão. Muito bem. E é isso, conversa maravilhosa. Maravilhosa. O livro Eu gostaria muito que você voltasse mais vezes, porque esse tema é um tema muito legal, é um tema que deve ser falado mais vezes. É, lógico que os outros temas são muito importantes, mas esse tema de obsessão, ele cria muitas fantasias até, no caso, na cabeça das pessoas. As pessoas, talvez também que esteja com uma patologia, acha que é obsessão e vice-versa. Tem muita gente que acha que está com uma patologia, é uma obsessão. Verdade. Então, é um tema, com assim, certeza. muito legal, muito bacana. É um tema que, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar Horas e horas. exatamente. Verdade. Vamos respeitar faringites, Sim, que é com muito certeza. sério. Se não, Lilian, aqui vai até meia-noite falando com você. Incrível. Ô Eu- mãe, defende. Eu só vou também deixar minha indicação Claro, de com certeza. livros. Eu trouxe 2. Aí eu achei legal, né? Que a Thaís indicou um, a Lilian indicou um que fala justamente para. E a nossa convidada até agora nenhum. Aí eu Ela vai trouxe indicar coisa agora. feia. Ela vai indicar agora. Aí eu trouxe 2 pensando justamente em 2 tipos de público, né? Então, para aquele público que gosta mais de romance, né? Que consegue pegar e ler ali as histórias e vai aprendendo através das histórias, tem aqui Dramas da Obsessão. É a Ivone, do Amaral Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Muito legal. Então, Dramas da Obsessão. E o outro é como se fosse esse programa,
Só que assim, não seriam de perguntas e respostas, mas vários tópicos que nós abordamos aqui em cada capítulo, da Sueli Schubert, que inclusive até falei da questão da profilaxia aqui, né? Que chama o livro Obsessão e Desobsessão. Aí não tem, tipo, pelo espírito tal. Ela pegou todo esse compilado, que é mais para as pessoas conseguirem compreender. O que é obsessão, como que acontece, quais os tipos, assim, o indivíduo vai lendo capítulo por capítulo. Então, dependendo do tipo de público, 2 obras aqui também que eu deixo aqui de indicação. Maravilha, muito obrigada, Lilian. E a Lilian, que indicou o livro, foi para compensar semana passada, que a gente esqueceu de pedir para ela indicar. Na Casa Espírita, muito bom. É verdade, né? Lembra? Semana passada a gente esqueceu, a gente estava tão, assim, nossa, falando, empolgados, a gente esqueceu de pedir para ela fazer a indicação. Então, muito bem, Lilian, tá com aí, M. Lilian, Tá aí, muito obrigada. Legal. Gente, obrigado por todos vocês aí terem ficado com a gente até agora, acompanhando. Com certeza vamos ter a oportunidade da Lilian estar retornando aqui. É muito legal essa conversa, não só com essa, mas com outras também. Você fica à vontade. Volte sempre, volte quando quiser. As portas estão abertas. Muito bem. Então, palestra segunda-feira é com o Ricardo Pinfield, aqui no Caminho de Luz, isso, em Ariranha, ao lado da nossa rádio. Somos todos passageiros. Vamos frisar, sessão de psicografia com o Newton será no dia 28 de junho. Parece que está havendo alguma confusão com datas, mas a data é a mesma desde quando ele foi convidado, né? Isso, exato. É isso? 28 de junho, sem mudanças de data, horário, local, enfim. 28 de junho, às 6 da tarde, às 18 horas, aqui no Teatro de Ariranha. Gente, se vocês puderem, tragam, né, alimentos não perecíveis, que a gente vai estar fazendo aí também uma distribuição, né, tá? Exato. Para maiores informações, tem aí o telefone da Thaís, que é o 996017921. Perguntem, liguem, de madrugada, inclusive, 3, 4 horas da manhã, ela gente. pode atender sem problema. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, Programa Espírita de Rádio Caminho de Luz. Curtam a nossa página também no Facebook, Programa Espírita Caminho de Luz. E a semana que vem, que cano. Só que sabe quem é? Vamos falar, não quero nem saber. Comigo não tem essa, não. Vocês estão vendo espelhado, surpresa. Espelhado. Porque ele vê espelhado, né? Quem tá na câmera lá, mas... agora eu vou falar, a gente não tem ainda, tá? A pessoa da semana que Então vem. você é safadinho. Mas, né, já fica o convite para todos acompanharem. Tenho certeza que vai ser bom demais. Então, legal. Voltem semana que vem. Lilian, obrigado mais uma vez. Eu que Obrigada, Lilian. Muito bom o programa, muito produtivo. Foi sensacional. Obrigado, Love, de ter vindo hoje. Obrigado, Thaís Soares. Eu que te agradeço, Júlio. Obrigada, Pri, obrigada, Lilian, obrigada pessoal do Face, pessoal da Rádio Nova Era FM, que está acompanhando a gente pelo rádio. Nossa gratidão. Vou ler essa outra mensagenzinha aqui, depois você pode fazer a prece. Ô, final, Ju, deixa eu fazer uma alteração. É que tinha um trechinho aqui do livro do Paviani, que está de encontro com, é bem mais, é mais curtinho. Lê esse trechinho embaixo, por favor, vira ao contrário. Isso, bem embaixo, está escrito o livro Paviani. Lê só esse trechinho aí no lugar da mensagem. Beleza, eu acho que está bem de acordo com o tema. Quem vive de mal com a vida, reclamando, afogando as mágoas no vício, produz um teor vibratório ruim, miasmas, energia tóxica, e essa mesma pessoa respira essa energia contaminada. Devemos higienizar a mente, educar as emoções, corrigir as rotas da vida, para não sofrer uma perturbação nossa e não de espíritos obsessores. Nós somos os piores obsessores de nós mesmos, para resumir tudo. Muito obrigado a todos. Vamos lá? Vamos lá. Neste momento, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos, e a todos os indivíduos que neste momento também estão nos escutando, que neste instante fluidos benéficos, muitas bênçãos possam estar entrando através de todos os nossos chakras,
limpando todo o nosso organismo de todas as impurezas, de todos os maus pensamentos, relaxando cada parte do nosso corpo, renovando com boas ideias, boas atitudes, com mais motivação, mais energia e principalmente com mais fé, para continuarmos mais firmes e mais fortes dentro dos nossos verdadeiros propósitos. Vamos pedir para que todos os indivíduos neste instante possam ser agraciados e possam alcançar todos os pensamentos os quais têm neste momento. Se forem pensamentos para algum doente, que este pensamento possa chegar até este doente. Se for uma busca que você procura por uma resposta, que neste instante a resposta possa fazer parte atualmente da sua existência. Vamos pedir para todos os indivíduos que neste momento estão sofrendo doenças, estão sofrendo dificuldades, perdas devido à morte, que possam ter todo o sustento espiritual necessário. A todos os indivíduos que neste momento estão totalmente presos e perdidos dentro de dificuldades com maus pensamentos, seja ele aborto, seja ele de cometer um suicídio, que neste instante também todas as entidades benéficas possam influenciar essa mente para que nenhuma situação negativa possa acontecer. Vamos pedir para que possamos estar novamente aqui mais vezes, para que outros programas possam auxiliar grandemente outros indivíduos e até mesmo a nós. Nós agradecemos e pedimos para que assim aconteça. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Tchau. Você ouviu o programa Espírita Caminho de Luz. De volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite.